Pesquisas e desenvolvimentos na área de nova microscopia óptica. É isso que a gente veio falar hoje. O Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica trabalha conceitos dessa natureza de uma forma bastante interessante. Ao meu lado está o professor Prata Vieira, que sabe bem explicar o que está sendo feito nesse novo laboratório do Instituto de Física da USP de São Carlos. Professor, quando pensando em formar um novo laboratório com uma nova proposta, qual é o sentido principal? Bom, Kleber, o sentido principal aqui dentro da biofotônica, que faz parte do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, aqui no Instituto de Física de São Carlos, a nossa ideia quando a gente criou esse laboratório, essa seção, né, dentro do laboratório de biofotônica, essa seção que trabalha com microscopia, é principalmente pensando em desenvolver novos tipos de microscópios, novas técnicas, a gente usar o que de mais moderno tem no mundo, novas tecnologias, novas ideias, novas aplicações do que a gente aprende na física, na ótica física, para desenvolver sistemas mais simples, que superem algumas necessidades que a gente tem no mundo atualmente. Por exemplo, hoje em dia a gente sabe que quando se vai fazer uma análise de microscopia óptica, a gente precisa ter um sistema ainda bem robusto, bem caro. Esse sistema precisa ter uma fonte de luz, que normalmente essa fonte de luz ainda não é muito acessível, ainda é cara, principalmente aqui na realidade brasileira, né? Esses sistemas tradicionais normalmente precisam de ótica, precisa de lentes, de espelhos, e essas lentes, para se produzir ela, a gente precisa de um vidro especial, e esse vidro, que a gente chama de vidro óptico, é um vidro caro. O Brasil não tem tecnologia para se fabricar essas lentes, essas estruturas que utilizam vidro óptico de maneira fácil e barata. Então, um microscópio óptico, o microscópio óptico tradicional, ele envolve diferentes peças, diferentes componentes que acabam tornando um microscópio muito caro. Principalmente, como eu disse, a fonte de luz, as lentes, e aí depois ele tem o sistema de aquisição, né? Que o tradicional é a pessoa olhar no microscópio com o olho, né? Uma lente que a gente chama de ocular, ou a gente também colocar uma câmera científica para fazer essa aquisição dessa imagem. Então o microscópio tradicional hoje em dia, ele acaba se tornando um sistema caro. E aí a nossa ideia é, vamos tentar desenvolver, baseado no que a gente tem de conhecimentos, um novo tipo de microscópio. E pensando também em duas coisas, não só que ele seja barato, mas que ele seja mais eficiente em alguns detalhes. Como, por exemplo, pegar um campo de visão ou analisar um conjunto de células maior. Para quem já trabalhou com microscópio, sabe que quando a gente vai fazendo essa análise, a gente vê um campo de visão, a gente vê um tamanho ali da amostra muito pequeno. E o que a gente quer? A gente quer ter boa resolução no microscópio, mas pegar um grande campo de visão, que eu consiga analisar várias amostras, várias células, ou o que for que eu estiver analisando de uma forma muito rápida. Então a nossa ideia é desenvolver sistemas de microscopia que tenham uma série de vantagens, como essas que eu te falei. O custo, que tenham boa resolução, que não demandem também que um profissional tenha muita experiência para operá-lo, que não precise ficar ajustando o foco, esse tipo de coisa, coloca a amostra, a gente já faz a aquisição, e aí a proposta no que a gente vai mostrar daqui a pouco é que toda essa análise ou todo esse papel que uma lente faz e esse processamento seja feita num computador. E esse computador também não precisa ser algo muito complexo. Pode ser um computador desse simples que a gente tem, ou mesmo um celular, um smartphone, onde eu consiga, primeiro, colocar essa imagem no foco e fazer uma análise em cima dessa imagem. Na verdade, aqui se tem uma equipe de orientados e também de pesquisadores que trabalham esses conceitos que, ora, o professor Prata Vieira está explicando. É bem assim mesmo, uma equipe multidisciplinar, muitas vezes formados de físico, inclusive, uma das físicas que futuramente será uma pesquisadora, está do meu lado.
a Natália, que está se formando em física, né? E está aqui fazendo iniciação científica. Natália, conta pra gente um pouco da sua trajetória, o porquê física, o porquê ciência, o porquê de estar aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. O porquê física, desde criança sempre gostei de ciência, e eu achava que se eu fosse para física, eu não iria ficar limitada a uma área só. Eu poderia ir tanto para biologia, tanto para química, ou seguir mesmo para física, estando nesse curso. E porque o CPOF, quando eu entrei aqui, já entrei em contato com o grupo, descobri que era um grupo que tinha muita aplicação na área da saúde, o que foi o que me chamou muito a atenção. Daí conversei com o professor Prata Vieira e acabei aqui fazendo um projeto junto com ele. Agora, você tem vários desafios pela frente. Quando você cria uma linha de pesquisa, você tem que imaginar aquilo que você quer, lógico, referenciar, fazer todo aquele processo que envolve uma proposta de pesquisa, ou seja, né, o seu trabalho em si. Nesse caso em questão, o que veio como proposta e como ela está sendo desenvolvida? Para mim foi uma surpresa, assim, na verdade, trabalhar com isso. Não fazia ideia de fazer programação, microscopia, não tinha a menor ideia disso. Mas eu tive a ajuda da hoje doutoranda, que me orienta também, junto com o Sebastião, a Camila. E junto, a gente foi pesquisando, vendo outros trabalhos, ou empresas mesmo que já trabalham com esse tipo de microscópio, para tentar implementar no nosso grupo também essa nova área. É uma área que hoje é desafiadora inicialmente, mas que oferece bastante soluções viáveis, inclusive para o nosso dia a dia. Agora nós estamos dentro do laboratório, onde vários equipamentos estão aqui instalados, um laboratório bem equipado, com uma proposta única: pesquisa, desenvolvimento, educação. Professor Prata Vieira, conta para a gente aqui, ó, nesse laboratório nós temos várias propostas de experimentos, inclusive ferramentas de trabalho, assim possamos dizer, enquanto o assunto é pesquisa. O que se tem dentro de um laboratório dessa natureza e aqueles que porventura venham aqui desenvolver uma linha de pesquisa, o que eles vão encontrar? Bom, esse aqui é um laboratório, então, dessa nossa área de diagnóstico, né? E aqui a gente tem diversos equipamentos que a gente está construindo, testando, para que um dia chegue à população, né? Todos esses equipamentos aqui foram adquiridos com recursos públicos, né? Sempre importante a gente lembrar isso, né? E o que a gente está fazendo aqui é aplicando o nosso conhecimento e desenvolvendo essas novas técnicas, esses novos sistemas. Então aqui a gente tem uma série de equipamentos, alguns que a gente compra e aí vai adaptando, juntando componentes e construindo esses equipamentos. Aí, para ter uma ideia, aqui a gente compara esses dois sistemas que eu estava dizendo anteriormente. Esse aqui é um microscópio tradicional, que eu acho que a maioria já deve ter visto, né? Onde tem aqui o que a gente chama de ocular, que a pessoa coloca os olhos para visualizar, ali a amostra, as objetivas, a fonte de luz. Então esse é um microscópio tradicional e, como eu disse, ele é um sistema relativamente caro. E aqui está a nossa proposta que estamos montando, um novo microscópio que tem uma resolução tão boa quanto, e ele é bem simples. Aqui a gente construiu ele através de uma impressora 3D, então ele, a proposta é ser bem barato, e ali ele tem componentes também relativamente simples, e toda essa formação da imagem, caracterização, por exemplo, contagem de células. Alguma das aplicações que a gente pensa para esse microscópio é fazer uma análise sanguínea. Então a ideia é colocar ali uma gota de sangue e a gente poder ver qual é a concentração dessas células sanguíneas, qual é o formato dessas células sanguíneas. E nesse tipo de microscópio simples, a gente vai colocar a gota, ter um campo de visão bem grande, e não vai precisar se preocupar em colocar essa imagem no foco, em fazer esse ajuste. Tudo isso vai ser feito via software, via computador, que é, por exemplo, o trabalho da Natália e da Camila, que foi citado anteriormente. E também toda essa análise dessa morfologia da célula será feita via software. E esse software, essas coisas vão, como a gente diz, rodar e trabalhar em computadores bem simples. E aí o profissional que vai estar utilizando esse sistema de microscopia vai poder ter essa resposta de uma forma mais rápida para ter sucesso no tratamento. Então,
A nossa motivação em desenvolver esse sistema é que ele seja um sistema barato para a nossa realidade aqui no Brasil, seja simples de operar, que a gente possa levar isso aí para o interior da Amazônia, Nordeste, onde vai lá, a pessoa vai colocar a amostra de células, de sangue, do que for, e vai ter um resultado bem imediato. E aí vai conseguir, de repente, fazer de forma bem antecipada um tratamento para aquela condição que a pessoa tiver. Tecnologias que são desenvolvidas através da pesquisa para a realidade brasileira. Eu estou aqui, pegando em primeira mão, né, um microscópio feito pela Natália, pela Camila e pelo professor Prata Vieira e pelo Patrick também, não esquecendo dele, né? Aqui, olha, você vê, ele vai explicar a composição daquilo que ele se propõe a fazer para solucionar os problemas, inclusive sociais. Sim. Então, a composição é bem simples. Aqui no microscópio a gente ainda precisa ter uma fonte de luz. Então, aqui está a fonte de luz, que nos microscópios mais tradicionais isso é feito por uma lâmpada. Aqui a gente está utilizando o LED, que é aquela luzinha que a gente conhece aí dos aparelhos eletrônicos e tal, que é bem fraquinha, não precisa ser nada de muita intensidade. E aí aqui a gente tem o sensor, né? Que pode ser uma CCD, um sensor CMOS, o núcleo aí que tem em toda a câmera, em todo o celular, em toda a câmera de vídeo, todo o celular, que é esse sensor. Então aqui a gente vai colocar diretamente a amostra, aí a gente nessa versão aqui do protótipo a gente fecha, aí ligamos essa luz aqui, e aí esses cabos aqui são conectados num computador, e aí todo esse processamento, essa análise é feita então via software. Esse tipo de sistema ele tem essa diferença, ele é simples aqui na sua construção, nos seus componentes, mas ele é muito inteligente, ele tem toda essa coisa que é o que a gente está estudando aqui no software, em pegar essa imagem adquirida aqui e fazer todo um processamento matemático, toda uma análise em cima dessa imagem para ter o resultado que a gente quer obter da amostra que a gente está analisando. Se nós fôssemos analisar, então, entender um pouquinho que esse equipamento que a Natália, junto mais com o pessoal dela, está desenvolvendo, vai chegar aqui, né? Vai chegar no computador. As imagens, ora, entendidas aqui, é que vai aferir aquilo que vocês desejariam. Então, nesse momento, a Natália vai mostrar para a gente a imagem em si, como que ela ficaria à medida que ele se sai do equipamento, chega-se a imagem em si e a forma como ela está sendo, ou ela vai ser processada ou analisada. Quer dizer, tudo isso tem uma dinâmica, né? Uma dinâmica e muita ciência aplicada. Professor, quando a imagem chega, vocês também têm alguns parâmetros que você tem que analisar, né? Parâmetros que vocês já têm definidos e pesquisados. Conta um pouquinho. Sim, alguns dos parâmetros importantes na imagem, né? Primeiro é isso que eu comentei do campo de visão, né? O quanto da imagem a gente está pegando, quantos milímetros ou quantos micrômetros, centímetros a gente pega daquela amostra. Depois, um outro parâmetro importante é a resolução, né? Não sei se todo mundo tem ideia, mas qual que é o tamanho de um objeto que a gente consegue visualizar, enxergar num microscópio óptico, né? A gente tem noção aí do dia a dia dessa unidade de distância, quilômetro, metro, centímetro. Alguns conhecem o milímetro, né? Que é pegar o metro e dividir por 1000, a gente chega no milímetro. Num microscópio desse, a gente chega da ordem de nanômetros. E o que é isso? É pegar o milímetro e dividir por 1 milhão. Então aí que a gente chega na resolução, no tamanho de um objeto que a gente consegue visualizar através de um microscópio óptico. Então esses são parâmetros que a gente tem que trabalhar e melhorar. Eu quero que esse sistema que a gente está desenvolvendo tenha uma boa resolução, consiga enxergar uma célula que tem ali da ordem de alguns micrômetros, que é um metro dividido por 1 milhão aí, então um micrômetro que a gente diz. Então eu quero que esse microscópio seja capaz de ver uma célula que tem um micrômetro, e aí eu consegui visualizar a célula,
Aí a gente lembra lá que uma célula tem um núcleo, tem todas as suas organelas. Então esse microscópio tem que ser capaz de enxergar essa célula. Então a gente trabalha aqui através do processamento dessas imagens, através desses algoritmos, dessas rotinas que a gente desenvolve para processar essa imagem, para melhorar essa resolução, para ter um campo de visão grande e depois também para conseguir fazer o que a gente chama de segmentação, né? Separar essa imagem, fazer toda uma análise, por exemplo, de forma, de contagem de células. Então, são parâmetros importantes que a gente trabalha no processamento de imagem. E ali, por exemplo, a gente tem no computador uma imagem de um padrãozinho de referência que a gente trabalha, onde a gente busca processar essa imagem para validar qual que é a resolução que o nosso sistema consegue obter. E aí a Natália, junto com os outros alunos aqui da nossa equipe, está desenvolvendo esses algoritmos matemáticos de processamento de imagem. Natália, o desafio de depois, lógico, capturar a imagem, se assim posso dizer, transferida para o computador e todos esses parâmetros que o professor estava explicando, esse desafio, essa proposta científica, o que significa para você desenvolver e qual a forma que você pensa em chegar, ou pelo menos os caminhos que vocês devem seguir? O desafio em si, eu acho que está um pouquinho na física por trás dessa imagem. O que é o mais interessante é que, apesar de ser um instrumento e muito aplicado, por trás disso existe toda uma física por trás muito, muito interessante. E o desafio é traduzir essa física para o computador fazer todos os cálculos que a gente quer. E chegar numa imagem adequada aqui, que eu posso até mostrar também. Uma imagem que você seja capaz de fazer uma análise histológica, quantitativa ou qualitativa de alguma coisa, de uma célula, de sangue e assim por diante. Vocês imaginam que o desafio da ciência é sempre, na proposta inicial, sempre, como nós dissemos, um grande desafio. Mas por aqui o que se gosta é de desafios. Inovação, desafios, novas tecnologias, aplicações e um monte de coisas mais. Nos alunos que porventura queiram vir a desenvolver trabalhos científicos aqui dentro do CEPOF, trabalhar nesses inúmeros equipamentos e outras linhas que estão chegando de pesquisas que possam vir a ser criadas, qual é o caminho para que os alunos entendam que aqui dentro do Instituto de Física existe um centro chamado Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, com orientadores, com equipamentos e laboratórios próprios para aqueles que nos assistam ou que estão nos entendendo, possam pensar em falar, e vou estudar física no Instituto de Física da USP de São Carlos, vou fazer pesquisa dentro dos laboratórios do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica do IFISC. Como chegar lá? Qual que é o caminho? Qual que é o grande desafio? Bom, Kleber, para responder a sua pergunta, eu até divido ela em duas, né? Para os alunos que estão aí no ensino fundamental e médio, fazer bem essa etapa onde eles estão, né? Você está no ensino fundamental, médio, estudar, se dedicar, aprender bem todas as disciplinas, né? Não ficar às vezes nesse conceito, por que eu vou ver isso em matemática, por que eu vou ver isso em biologia, que eu não vou nunca usar isso na vida, né? Eu acho que mudar um pouco essa mentalidade. Tudo é importante, se está sendo ensinado é porque em algum momento um ou outro conceito a gente vai usar, seja para ciência, seja para entender o nosso mundo, entender a política e tudo mais, né? Todos os conhecimentos são importantes para isso. Então, se o aluno está aí no ensino fundamental e médio, não importa onde ele esteja, se ele está numa escola pública, numa escola particular, numa escola de um grande centro ou numa escola de uma cidadezinha pequena. Eu sou de São Carlos, aqui onde está o Instituto de Física, estudei em escolas públicas e prestei o vestibular e consegui entrar aqui no Instituto de Física. Então, se a pessoa tem esse sonho de desenvolver tecnologia, de aplicar o conhecimento
para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar o nosso mundo, né? Então, acho que a primeira coisa para quem está ali no ensino médio é buscar ver qual carreira, qual curso que ele pode prestar no vestibular. Quem tiver um pouco mais de afinidade com física, para a área de exatas, pode prestar o vestibular nessa área, mas as outras áreas também são importantes, né? As biológicas, humanas e assim por diante. Para quem já está no ensino superior, já está aqui numa universidade, seja USP, Federal ou alguma particular, é procurar um laboratório para se fazer essa pesquisa, né? Buscar uns laboratórios aqui no Instituto de Física de São Carlos, a gente está disponível, quem quiser é só entrar em contato no nosso site fisc.usp.br ou cepof.fisc.usp.br. Aí tem lá todos os nossos contatos, vem, conhece os nossos laboratórios, não importa de repente, eu sou da área de biológicas, eu sou de qualquer outra área, talvez não se encaixe, não. Se você tem a vontade de desenvolver algo nessa linha que a gente está contando aqui, é super bem-vindo em vir conhecer e em se juntar ao nosso time aqui. A gente aqui tem gente das mais diversas formações, né? Tem o pessoal de física, porque a gente está no Instituto de Física, mas tem muita gente da biologia, da veterinária, da odontologia, então várias formações aqui podem vir e contribuir com o desenvolvimento da instrumentação, com o desenvolvimento e aplicação dessa instrumentação. Então, todo mundo é bem-vindo, que se tiver interesse é só entrar na internet lá, procurar ou vir até o Instituto de Física de São Carlos, procurar pela gente, que a gente pode conversar e ser mais específico aí num projeto, independente da área que a pessoa tiver. A oportunidade existe, a estrutura existe, a instituição existe. Falta, então, procurar, ter boa vontade. Vem para cá. Instituto de Física, Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, um lugar seguro para quem quer pesquisar, estudar e crescer. Meu nome é Kleber Chicrala, a gente se vê no próximo programa.